Então, nesta ação penal 505.49.32, continuidade do depoimento do senhor Pedro Augusto Ribeiro Noves, continuidade da palavra de defesa do senhor Antônio Palocci. Obrigado. Nesses diálogos mantidos recorrentemente com o ex-ministro Antônio Palocci, alguma vez ele lhe fez alguma proposta imoral, criminosa? Não, senhor. Eu tratei de recursos financeiros com o ministro Palocci por 2 vezes. Na campanha de 2002, no primeiro semestre de 2002, e 2006, primeiro semestre de 2006. Sobretudo na campanha de 2002, onde nós estávamos nos conhecendo, e era o primeiro governo do presidente Lula, e havia da nossa parte, como empresa, uma preocupação muito grande de ordem até da ideologia, como aquele projeto seria conduzido, né? Eu me lembro de ter conversado, discutido muito com o ministro Palocci sobre as consequências das políticas de governo para as empresas privadas, para o setor privado, enfim, para o sistema, os capitais privados nacionais. E essas conversas vamos dizer, se misturaram, se confundiram. Quer dizer, eu tratei nos mesmos momentos de negociar e discutir o apoio de campanha que a organização prestaria a candidatura do presidente Lula, e também de perceber e de solicitar a ele se nós teríamos, de fato, o apoio do governo, dele pessoalmente, que já estava previsto que seria ministro, do presidente Lula ser eleito, em relação aos temas que nos preocupavam. E recebi dele a afirmação e a confirmação de que nós não seríamos prejudicados. Ao longo dos próximos, dos 4 anos, e depois já o ministro Palocci tendo saído do ministério e depois se candidatado a deputado federal, não tratamos em nenhum outro momento, a não ser na segunda campanha do presidente Lula, de recursos novamente para a campanha. Pois é, a legislação eleitoral prevê, com legítima ação e conduta, a contribuição de empresas, ou previa até um tempo muito recente, essas contribuições eleitorais às campanhas. No caso, se o senhor me permite, essas contribuições foram majoritariamente por Caixa 2. Elas não foram... A parte oficial das doações foi reduzida em relação ao total. E o senhor pode me explicar, era o senhor que manejava, digamos assim, essas contribuições que o senhor denomina aí de Caixa 2, não contabilidade? Não. Na primeira eleição, se eu não me engano, quem cuidou desse assunto, quem cuidava desses assuntos era uma pessoa ligada à construtora, chamada José Ferreira, e quem o ministro Palocci, o doutor Palocci, indicou para tratar pelo partido foi o senhor Delúbio. Então eles se entenderam. Que era o tesoureiro? Né? Que era o tesoureiro do PT. Quer dizer que então, isso que o senhor acabou de narrar, me confirme ou me corrija, por obséquio. Isso que o senhor acabou de narrar, essas tratativas foram de princípios gerais, porque a execução ficou a encargo de Ferreira, conforme o senhor disse, e de Delúbio, que era o tesoureiro. Sim, a implementação, a operacionalização foi feita por eles dois. Tá certo. Muito bem. Uma pergunta. Doutor Pedro, as folhas 36 da denúncia consta esta planilha. Estou exibindo ao senhor. O senhor reconhece essa planilha? Não, senhor, não conheço essa planilha. Muito obrigado. Uma outra pergunta. As folhas 30 da denúncia constam um e-mail que o senhor teria remetido ao senhor Marcelo Odebrecht. Já vou mostrar para o senhor. Vou ler e lhe exibo na sequência. Sim, senhor. O senhor teria dito o seguinte: para o caso de Vossa Excelência estar com o Semin e o Itaú antes de nos falarmos. Está aqui o e-mail, é o segundo e-mail de cima para baixo. O senhor sabe identificar essas pessoas? Sim, senhor. Quem são? São 2 codinomes. O seminarista é o primeiro, que era o senhor Gilberto Carvalho, que era o chefe de gabinete do presidente Lula. E o Itaú era o ministro Palocci. Tá. E esse e-mail... O contexto não me interessa, só queria saber a identificação das pessoas. Sim, senhor. Nessa mesma folha 30 da denúncia consta um outro e-mail
em que o senhor está copiado, o e-mail foi remetido de Marcelo Odebrecht para o senhor, aliás, o senhor não foi copiado, o senhor é o destinatário primeiro do e-mail, com cópia para a senhora Darcy. Aqui ele diz o seguinte: marquei um encontro com o Palocci dia 2, sexta, às 11 horas. Como é que o senhor explica a circunstância de o ex-ministro Palocci ter sido citado nesse e-mail como Palocci e no e-mail de baixo como italiano? As duas expressões eram usadas, doutor. Quer dizer, eventualmente, chamavas o ministro pelo nome, e eventualmente... veja que no caso aqui, inclusive, quem usa a expressão italiano sou eu. Aqui em cima, quem usa a expressão Palocci é o Marcelo. Então, essa coisa variava. E por que, Está se então, tratando então, da mesma pessoa. então, por que se justificaria o codinome? O senhor pode explicar o juízo? Os codinomes, de uma maneira geral, eram utilizados para que não se revelasse os nomes verdadeiros das pessoas que, em algum momento, trataram de recursos financeiros. Pois é, mas esse E, no e-mail caso, aqui, foi esse a e-mail campanha. contradiz o que o senhor está dizendo, porque aqui ele é mencionado não só nesse e-mail, esse aqui é um mero exemplo. As Há coisas diversos outros nos autos em que ele é mencionado pelo seu nome, pelo seu patronímio. Como é que o senhor explica isso, diante do que o senhor acabou de responder? Pelo fato de que, às vezes, as pessoas são chamadas, isso eu acho Tá bom, corrente. muito Algumas obrigado. vezes Estou são satisfeito. chamadas pelo apelido, outras vezes são Estou chamadas satisfeito. pelo nome. Perfeitamente. Outros defensores têm indagações? Não havendo, então, ao Ministério Público. Boa tarde, Sr. Pedro. Sr. Pedro, só para contextualizar, considerando que o senhor foi presidente da empresa por um longo período, eu gostaria de saber, primeiramente, quando que se iniciou essa relação que o senhor narrou com o senhor Antônio Palocci e como ela se iniciou? Eu não posso precisar a senhora exatamente a data, mas foi O ano. no primeiro semestre de 2002, quando se organizava a campanha para as eleições que ocorreriam em outubro, e talvez aí em abril, maio, por volta disso. Certo. E como que ocorreu essa aproximação? Por que... Essa aproximação, o candidato Lula indicou o doutor Palocci para ser a pessoa que deveria conduzir as tratativas com Odebrecht, a que eu representava, nas negociações de apoio de campanha. Tá certo. E o senhor foi procurado? Como que foi Eu fui essa... procurado, eu fui contactado e nos reunimos no meu escritório a primeira vez, O senhor foi procurado por quem? pelo doutor Palocci. Certo. E quando o senhor foi procurado para já com solicitações de pagamento? Nós já sabíamos ambos, não é, que haveria uma reunião para tratar desse assunto dos recursos de campanha. E foi nessa oportunidade que esses assuntos foram tratados e, como eu comentei há pouco, vários outros assuntos do interesse da organização foram comentados também. Daí em diante eu tive alguns contatos com o ministro Palocci para conversarmos sobre projetos, sobre programas, até que a eleição se desse e depois da posse já do Dr. Palocci como ministro, tive outros encontros que estão citados nos meus relatos. Certo. Além dessas reuniões com nesse período eleitoral, também o senhor fez reuniões em outros períodos? Também. Não, sim, as reuniões se deram no período eleitoral ao longo do governo do presidente Lula e mesmo depois que o ministro deixou o governo, né, até 2008, segundo semestre de 2008, que foi quando eu iniciei o processo de afastamento da presidência e o Marcelo veio assumir. E nessas outras reuniões também o senhor reiterava esses pedidos de ajuda para a empresa, dos interesses da empresa, para que Antônio Palocci auxiliasse os interesses da empresa perante o governo federal? Eu estabeleci e desenvolvi com o Dr. Palocci uma relação pessoal, de proximidade. Como eu já disse, até muitas vezes me aconselhei com ele em relação a questões de economia, do futuro, questões fiscais, questões tributárias, e em outros momentos pedidos de ajuda para que ele, por exemplo, era membro do conselho da Petrobras, para que ele ajudasse nas questões que nós tínhamos, que considerávamos não, que eram indiscutivelmente legítimas na nossa relação com a Petrobras, por exemplo, a
questão da nafta, que a Petrobras se negava a fornecer os volumes que a Braskem necessitava, que é a nossa matéria-prima e outras, e ele se dispunha a nos ajudar. Sim. Da parte dele. Então havia esse empenho, esse compromisso em auxiliá-lo. Algumas vezes com resultado, outras vezes não. Tá certo. Essas reuniões que o senhor narrou, elas envolviam tanto o período em que o senhor Antônio Palocci foi ministro de Estado, no caso, ministro da Fazenda, quanto depois, quando foi deputado federal? Como ministro da Fazenda e como deputado federal. Depois, quando o ministro Palocci foi ministro do Planejamento da presidente Dilma, eu já não era presidente da Odebrecht, já não tinha relação. Tá certo. O senhor teria uma ideia aproximadamente de quantas reuniões o senhor fez com o senhor Antônio Palocci? Entre 2002 e meados de 2008, talvez uma média de 6, 8 reuniões por ano. Certo. E o senhor se recorda mais ou menos o valor aproximado de quanto que foi, né, negociado nesses repasses que o senhor negociou em favor do partido? Esse é um outro ponto que foi muito difícil para nós levantar, e a memória aos 70 também já não é tão firme, mas a estimativa que eu faço e registrei no relato é que o apoio financeiro na eleição presidencial do PT de 2002 foi da ordem de 20 milhões de reais, mas nós não temos nenhum registro disso, assim como não temos tampouco do de 2006, que eu estimo que tenha sido alguma coisa parecida, talvez reajustada para 4 anos depois, mas... E o senhor mencionou, quando respondia a pergunta do Dr. Batóquio, que esses recursos foram Caixa 2, é isso? A grande maioria em Caixa foi 2, Caixa tanto 2002 quanto 2006. 2006. É isso. Em 2002, inclusive, houve uma parte dos recursos que foram transferidos para o Duda Mendonça. Isso também está no meu Isso, relato. isso foi por solicitação do Dr. Antônio Palocci também? Foi do Delúbio, talvez, né, que era quem operava. E já em 2006, quem operava, fazia o papel que o Delúbio fez, era o Di Filipe, que era o tesoureiro do partido, e pelo lado do Odebrecht já era o Wilberto Silva. E nesse período, nessa eleição de 2006, eu tenho conhecimento também de que uma parte dos recursos foram destinados a Mônica Moura. Desses recursos que haviam sido negociados com Antônio Palocci, é isso? Não, foram negociados com Antônio Palocci, mas essa tratativa de como, para onde ir, era um assunto que quem decidiu era o Di Filipe e o... que é o nome dele? Gilberto Silva. Desculpa. Certo. A operacionalização do pagamento, isso. Exato. Certo. Voltando ainda na questão da relação do senhor com o senhor Antônio Palocci, nessas reuniões e nesses pedidos que o senhor fazia ao senhor Antônio Palocci, também era viabilizado o acesso a outras autoridades, também o senhor Antônio Palocci também levava o pleito do senhor a outras autoridades? Fundamentalmente, no ambiente Petrobras, sim, como eu disse, que ele era presidente do conselho, né, e aí eram questões nossas, da Braskem especificamente, porque nesses 7 anos que eu fui presidente da construtora, só algum esclarecimento, excelência, do presidente da holding, desculpe, a construtora já era uma empresa consolidada, tocava com os seus próprios instrumentos. A Braskem era uma empresa em criação, era uma empresa que estava se consolidando. Nós estávamos adquirindo outros ativos. Nós vimos numa disputa muito complexa com a Petrobras, por conta dessas posições da Petrobras contra a expansão da iniciativa privada na petroquímica. Então, as minhas conversas com o ministro Palocci e o meu pedido de apoio a ele eram sempre mais dirigidos à questão
superação das crises Braskem e Petrobras. E mesmo quando o ministro naquele período depois de deixou de ser ministro da Fazenda, também continuou exercendo influência em favor Nós continuamos dialogando, da Odebrecht. eventualmente ele conversava com algum ex-companheiro, ex-colega, ponderava, me apoiava em alguns temas. Certo. O senhor fez referência a pagamentos, o senhor referiu a ordem de 20 milhões da campanha. Esses pagamentos eram feitos parceladamente ou eram feitos de uma vez só? O senhor se recorda? Pelo que eu me lembro, eram certamente de forma parcelada. E se isso foi tratado, vamos dizer, em abril, que é como a data que eu imagino, abril, maio, até a eleição, outubro, isso foi sendo entregue parceladamente. Certo. O senhor mencionou também a questão, né, de pagamentos a Mônica Moura e João Santana, os publicitários. O senhor chegou a ter contato com eles? Ou com Mônica Moura ou com João Santana? Para esse efeito, não, mas eu os conheço desde a Bahia, porque o João Santana é um pouco mais moço que eu e era uma pessoa muito conhecida lá, e a Mônica também, quer dizer, eu tinha contatos pessoais do passado, mas para tratar especificamente. Nessa questão o senhor não chegou a... Não. E sobre o setor de operações estruturadas, o senhor chegou a... O senhor tem conhecimento como funcionava? Veja, eu tinha evidentemente conhecimento de que havia um responsável, que havia ali uma pequena equipe que cuidava desses assuntos, que se coordenava com as empresas operacionais no exterior, e a partir de um certo momento a maior parte desses recursos eram gerados através dessas operações no exterior, como eu comentei. Eu tinha o conhecimento da existência, mas eu nunca me envolvi na operação, nem conhecia em detalhes como a operação se dava. Certo. O senhor fez referência que, a partir do ano de 2006, os pagamentos começaram a ser concretizados, operacionalizados pelo senhor Hilberto Silva. Como que o senhor fazia para que esses pagamentos fossem... Qual era o procedimento para que esses pagamentos fossem Veja, como eu realizados disse, por ele? as únicas orientações de pagamento que eu fiz diretamente foram as das campanhas. Eu não tratava de outras operações de Caixa 2, nem de campanhas, nem para outros fins. Certo, e nesses momentos eu casos, falava com o Hilberto. o senhor falava diretamente com o Hilberto e aí cabia a ele adotar todas as outras Encaminhar o medidas? A forma como seria pago caberia ao... Caberia ele tratar com o recebedor, né? Eu só encaminhava esse contato. Certo. Tem um e-mail aqui na página 30 da denúncia, em que a referência aqui, Marcelo Odebrecht fala, endereçado ao senhor, que marcou um encontro com Palocci, nas sextas, 11h30, no Vila Lobos, questiona ao senhor Pedro, o tema principal é aquele do Mamere. Você tem algo mais? E, em resposta, o senhor fala, em princípio, teria atualização dos temas de BRK. Se possível, gostaria de estar presente. O que seria essa questão, temas de BRK? É Braskem. BRK era a sigla da Braskem, quer dizer, como eu comentei antes, havia sempre algum tipo de pendência e eu queria... Possivelmente eu teria solicitado ao ministro alguma avaliação, alguma análise, algum contato sobre um tema de Braskem e eu queria me atualizar com ele. Aproveitar a oportunidade que ele estaria no escritório para conversar, para me atualizar. A senhora pode me dizer a data desse e-mail, por favor, doutora? 25 de fevereiro de 2007. 2007. Certo. Era a fase em que nós estávamos na negociação de aquisição da Ipiranga, da Copesul, Petrobras contra a nossa atuação. Houve um momento, só como uma ilustração, né? Nós detectamos que a Petrobras estava
se organizando para comprar secretamente a Ipiranga, Companheiro Petróleo Ipiranga, né? que vinha, junto disso vinha a petroquímica também. Nós tínhamos que interferir, porque isso era contra a lei e isso era contra nossos planos, e os nossos planos eram legítimos. E esses assuntos o senhor discutia com o senhor Antônio Palocci? Sim, discutia com ele. Tá certo. E depois que o senhor mencionou que o senhor ficou até 2008 na presidência da empresa, e o senhor manteve esse contato com o senhor Antônio Palocci até que período? Até o segundo semestre de 2008. Em 2008 eu tive um infarte, eu sofri uma operação de ponte, safena, mamária, já comecei aí a me afastar, e agosto, setembro, eu já tinha deixado o Conselho da Braskem em julho, Marcelo já tinha assumido o Conselho da Braskem, e então meus contatos já foram se escasseando e daí em diante já não aconteceram mais. Tá certo. E o senhor sabe se depois Marcelo Odebrecht assumiu também esse contato com o senhor Antônio Palocci? Sim, senhora, eu sei disso, até porque houve um processo aí de passagem de assuntos, de temas que nós tratamos em conjunto, Marcelo e eu sei que em seguida ele teve contatos com o Dr. Palocci. E o senhor sabe, o senhor falou que passou temas, o senhor se recorda quais temas que o senhor passou para... Não, era provavelmente, uma vez mais, não quero ser monotemático, mas provavelmente as questões da Braskem, que era o que era a minha concentração, era meu desafio, era concluir a consolidação da Braskem. Certo. E pelo que o senhor tem conhecimento, essa relação teve continuidade depois? Até onde eu sei, sim. Tá certo, obrigada. Sem mais perguntas. O assento de acusação tem indagações? Algumas perguntas muito pontuais aqui, senhor Pedro Sim, senhor. Noves. O senhor Márcio Faria, que esteve depondo aqui anteriormente, se eu não cometo um equívoco na interpretação do que ele disse, mas ele admitiu que teriam sido feitos pagamentos de valores a agentes da Petrobras pela CNO. O senhor tinha conhecimento disso? Por ocasião do meu período na presidência do Conselho da Braskem, eu acompanhei, isso também está nos meus relatos, as tratativas que se deram durante o período, se eu não me engano, 2005 para 2006, do deputado Janene, falecido deputado Janene, do Dr. Paulo Roberto Costa, com Alexandrino Alencar, para tratar de apoios políticos ao PP contra a solução de certas questões do interesse da Braskem. Nesse período, eu tomei conhecimento, porque eu era informado disso, e tomei conhecimento de que também o Márcio tinha outras tratativas que estavam em desenvolvimento naquele momento. Essas tratativas envolviam pagamento de valores a agentes da Petrobras, como por exemplo Paulo Roberto Costa? No caso da Braskem, sim, eu posso afirmar. No caso do Márcio, eu não conheço especificamente quais eram os agentes. Mas isso o senhor não ficou sabendo posteriormente, o senhor soube na época realmente? Sim, senhor. E a discussão, o senhor me corrija se eu estiver errado, era a respeito da questão do preço da nafta, é isso? A discussão, não, nessa época não. Nessa época a discussão, eram dois temas principais. Primeiro, o volume da nafta, né? Porque houve uma fase, por questões de preços e de equilíbrios ou desequilíbrio de preços, que era muito interessante para a Petrobras colocar mais nafta na gasolina, empobrecer um pouco a gasolina, muitas vezes, né? Mas em vez de vender pelo preço de nafta, vendia pelo preço de gasolina. Sim. E isso gerava, como a produção da nafta também é limitada, gerava uma queda nos volumes de nafta disponíveis para as duas centrais das quais a Odebrecht era sócio. Central de Camaçari e a Central de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Então, esse era uma questão. A outra questão era o financiamento da matéria-prima, né? A Braskem passava por uma fase mais difícil, de caixa, financeiro, e nós pleiteávamos a Petrobras ampliação dos prazos de pagamento, com garantias bancárias, etc., mas sempre
tivemos muitas dificuldades em viabilizar isso. Certo. Essas tratativas que o senhor mencionou envolveram repasses ao senhor Paulo Costa, né? Também envolveram repasses, por exemplo, ao deputado José Janene? Eu justamente não posso lhe afirmar que essas tratativas, quer dizer, eu não sei dizer ao senhor com segurança, com certeza, como a estrutura operacional da Braskem tratou isso. Eu sei que essa despesa existiu e posso afirmar que o PP, sim, o deputado Janene recebeu. Se isso, como é que isso afetava o doutor Paulo Roberto Costa ou não, eu não sei informar. Perfeito. E na avaliação, esses valores que o senhor repassava nessa ocasião ao Partido Progressista, ou eventualmente o José Janene, era caixa 2 ou eram valores em contrapartida desses apoios da negociação? Era caixa 2. Mas Como não tinha uma contrapartida específica? Tinha sim, tinha contrapartida desses temas que eu acabei de narrar ao senhor e que com o tempo foram se resolvendo. Isso não seria corrupção? Sim, senhor. Mas Quando isso o senhor... não tem, isso, só para efeito de deixar claro, isso não tem absolutamente nenhuma relação com o doutor Palocci. Era um assunto entre Braskem e a estrutura de abastecimento da Petrobras. Perfeito. O senhor mencionou aqui que o senhor também teve encontros vários com o senhor Antônio Palocci para discutir variados temas, foi isso, né? Sim, senhor. Dentre esses temas também se discutiam contratos da Braskem ou interesses específicos da Braskem? No que diz respeito à Braskem, os temas eram fundamentalmente esses que eu também já comentei, a estrutura corporativista, a estrutura da Petrobras, a forma como a Petrobras olhava a questão do monopólio do petróleo, né, gerou internamente reações muito grandes quando a legislação de privatização permitiu que a petroquímica fosse privatizada. Havia uma empresa que era uma subsidiária da Petrobras, a Petroquisa, que era exclusivamente voltada para essas indústrias petroquímicas que deveriam ser privatizadas. Entendi, Então, mas por exemplo, quando o senhor discutiu lá, como foi respondido há pouco, que a Braskem era contrária que a Petrobras comprasse a Ipiranga, né? E o senhor, salvo engano, disse que o senhor tratou desse assunto com o senhor Antônio Palocci também. Tratei com o senhor Antônio Palocci, com o doutor Antônio Palocci, tratei então com a ministra Dilma, tratei com o presidente da Petrobras, que na época o doutor José Sérgio Gabrielli, e fizemos constar e registrar nossa atitude a ponto de declararmos que iríamos acionar a Petrobras se aquela operação se concluísse. E ela foi suspensa. E eles prestaram auxílio nessa área para Braskem, no caso para o senhor? Não, vamos dizer assim, Excelência, eles reconheceram que aquela operação era ilegal e não podia ter continuidade. Certo. Esses pagamentos que o senhor afirma que o senhor teria acertado com o senhor Antônio Palocci a título de caixa 2, não estavam envolvidas também essas contrapartidas de auxílio? De forma explícita, não. Mas eu não posso negar ao senhor, né? Eu acho que é importante falar a verdade, é que no momento em que eu negociei o apoio político, eu também deixei claro para o doutor Palocci as expectativas que a empresa tinha e que esperava poder ser ajudada. Expectativas, inclusive, em contratos específicos? Não, contratos específicos não. Eram as questões já da Petrobras com a Braskem, era a ampliação dos recursos para financiamento da exportação de serviços, era o retorno do investimento em infraestruturas através das PPPs, das concessões. Eram básicas, os temas principais eram esses. Certo, eu vou interromper um minutinho pelo tamanho do áudio, nós já retomamos. Essa água, se o senhor quiser tomar.